Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, 2 de fevereiro, a igreja celebra a apresentação do Senhor, o dia em que o Senhor foi apresentado ao templo conforme o costume antigo. É também celebrado o dia de Nossa Senhora da Luz, ou também chamada Nossa Senhora das Candeias, em alguns lugares chamada Nossa Senhora dos Navegantes. Pois bem, o Evangelho para hoje é Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40, ou o mais breve, de 22 a 32, é o que nós vamos proclamar. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante desse evangelho que nos faz recordar a apresentação de Jesus no templo. A primeira reflexão que nós fazemos é que a família de Jesus era uma família muito religiosa, não é? José e Maria guardavam os costumes que receberam dos pais, dos antigos, e levaram Jesus ao templo para que acontecessem 2 coisas: a purificação da Virgem Maria, porque todo contato com o sangue deveria ser purificado e, portanto, ela tinha dado à luz há pouco tempo, precisava ser purificada, a purificação da mãe e do filho, diz o texto, e também o levaram para apresentar ao templo. Essa festa da apresentação nos recorda que os pais têm a missão de apresentar os filhos ao templo, apresentar os filhos ao Senhor, apresentar os filhos às coisas sagradas. Felizes os filhos que nascem num lar cristão, num lar sadio, num lar onde as pessoas têm temor de Deus, onde as pessoas conversam sobre coisas belas, sagradas, num lar onde existe espaço para o sagrado, para a palavra de Deus, num lar onde existe diálogo com a palavra de Deus, entendimento destas coisas sagradas. Feliz de quem é apresentado, levado à igreja desde cedo. Feliz de quem conhece os caminhos do Senhor desde cedo. Certa vez, um adolescente me disse: Padre, que bênção eu ter conhecido a Deus tão jovem, porque isso evitou que eu fizesse tantas experiências negativas que eram desnecessárias e que só iam me trazer frustração, engano, iam me trazer angústia no futuro. Como foi bom ter começado a servir a Deus desde cedo. Muito belo esse testemunho deste jovem. Pois bem, eles foram ao templo, apresentaram o menino, conforme está escrito na lei, como primogênito. Era um momento para entregar o primogênito a Deus e ao mesmo tempo resgatar o primogênito com uma oferta, com um sacrifício. E diz o texto que eles levaram um par de rolas ou 2 pombinhos, porque essa era a oferta ou o sacrifício das pessoas simples, pobres, humildes. Outros ofereciam animais maiores, mas eles ofereceram estes animais pequenos. Era assim que a coisa funcionava. O sacrifício do templo, que servia para tantas coisas. O templo era um lugar de muitos sacrifícios, de muito sangue de animais, oferecido em sacrifícios. Bom,
Depois eles encontram com um homem chamado Simeão. Diz o texto que este senhor era justo e piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. Ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tinha dito a ele que ele não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Então ele foi ao templo naquele dia, movido pelo Espírito Santo, para conhecer quem era o Salvador. E quando viu o menino, ele tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Veja que oração bela. A oração que nós rezamos, nós padres e consagrados rezamos à noite nas completas. Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor, porque meus olhos contemplaram a tua salvação. Te preparaste diante de todos os povos, uma luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Pois bem, ele faz uma oração de louvor, de agradecimento, de ação de graças, porque agora pode contemplar este menino. O pai e a mãe de Jesus ficaram admirados com tudo aquilo, né? Simeão abençoou e ainda disse a Maria, a mãe de Jesus, esse menino vai ser causa de queda e também de reerguimento para muitos, porque através dele vão se revelar os pensamentos de muitos corações. Não há como ficar indiferente a esse menino. Ou se obedece, se escuta, ou se entra em comunhão com esse menino, ou então se vive fora da comunhão com ele. Quantas lições podemos tirar do texto do Evangelho de hoje? Repito, de maneira muito didática. A primeira lição é a obrigação que os pais têm de apresentar os filhos ao templo, de mostrar aos filhos a religião, de dar aos filhos os ensinamentos da fé. Isso é muito importante. A primeira catequista é a mãe e o primeiro catequista é o pai. Depois vem os catequistas da paróquia, mas é em casa que os filhos aprendem o sinal da cruz, o temor de Deus, aprendem a rezar as orações mais puras ao pé da cama, de joelhos. É ali que os filhos aprendem a boa conduta. Pais e mães, não fujam da tarefa de educar os filhos para a fé. Porque a grande herança que um pai ou uma mãe pode deixar para os filhos não é dinheiro. É a herança da ética, da moral, mas também ao mesmo tempo a herança da fé, da boa conduta, não é? Do temor de Deus, do amor ao próximo, do zelo, do respeito para com o próximo. São heranças belas que podemos deixar para aqueles que virão depois de nós, não é? Apresentar ao Senhor e as coisas sagradas. Às vezes eu reparo como tem gente que nunca veio na igreja e às vezes vem na idade adulta já para ser padrinho de um batizado, de um casamento, e às vezes não sabe nem como se comportar na igreja, né? E eu fico pensando, não só naquele momento em que aquela pessoa fica tão desarranjada dentro da igreja, sem saber o que faça, sem onde coloca as mãos e onde coloca os pés, mas eu fico pensando numa vida inteira sem ser apresentado a Deus. Aquele momento é apenas o reflexo de uma vida inteira fora da comunhão com Deus, fora da igreja, fora do contexto religioso, fora da cultura da fé. Eu fico pensando o quanto é doloroso para alguém construir uma identidade, uma personalidade, construir uma vida sem ter tido esta base espiritual, sem ter tido quem orientasse espiritualmente. Como deve ser difícil, não é? Depois, gostaria ainda de frisar este sacrifício, né, que eles fizeram, a oferta do primogênito, primeiro, e ao mesmo tempo o resgate com a oferta de um par de rolas ou dois pombinhos, como estava prescrito na lei. Pois bem, por último, esse encontro com o velho Simeão. Um homem de fé que vivia no templo rezando de dia e de noite, não é? E que tinha recebido do Espírito Santo a promessa de que viria o Messias antes de partir. E reza agradecendo a Deus e dizendo, agora, Senhor, pode deixar teu servo partir em paz. Pois bem, que o Senhor nos ajude hoje a meditar. Hoje é dia de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, não é? Hoje a Diocese de Guarabira está em festa, não é? Então nós vamos pedir a Deus, nos unindo a todos que festejam, todas as paróquias que festejam este dia, também no Juazeiro, hoje é dia de muita festa, não é?
Então, rezar por todas unidos a estas paróquias, pedindo à Mãe das Candeias, a Mãe da Luz, que nos leve à luz por excelência, que é Cristo, e que possamos, unidos a Cristo, viver conforme a luz da sua santa palavra. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.